Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida. Nós te agradecemos pela tua infinita graça e misericórdia, meu Pai, que são a causa de nós não sermos consumidos, Senhor. E elas se renovam a cada manhã. Pai, eu te agradeço pelo fôlego de vida, por cada livramento. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela saúde, pela família, pelo alimento, por tudo, Senhor Deus, que o Senhor nos concedeu no dia de hoje. Te agradeço, ó Pai Santo e Poderoso, pela vida dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Eu apresento cada um deles nas tuas mãos, aqueles que já passaram por aqui, que pediram oração, Senhor. Aqueles que têm apresentado o nome, Senhor Deus, de seus parentes, de seus familiares, ó Pai, para oração, cada pedido de oração, meu Pai, apresento nas tuas mãos. Eu creio na tua onipotência, eu creio na tua onisciência, que o Senhor sabe quem são e conhece a necessidade de cada um. A tua palavra diz que o Senhor sonda e esquadrinha a alma, que o Senhor, meu Pai, conhece as palavras que nós vamos falar antes mesmo delas sair da nossa boca. Senhor, meu Pai, sabe de todas as coisas. Visita nessa noite, meu Pai, aqueles que estão doentes, que estão enfermos, aqueles que estão, Senhor Deus, com doenças psicossomáticas, ansiedade, depressão, crise do pânico, meu Pai, que cada um, Senhor Deus, nessa noite possa ser visitado por Ti, Senhor Deus, aqueles que necessitam de uma libertação, seja ela, meu Pai, de um vício das drogas, do álcool, do cigarro, da pornografia, Senhor, seja qual for o vício, seja qual for a necessidade, que nessa noite o Senhor possa estar, meu Pai, quebrando as correntes, lançando por terra, Senhor Deus, todas as armadilhas, todas as amarras de Satanás, Senhor Deus, contra a vida dos Teus filhos. Pai, eu te peço neste instante, Senhor Deus, que mais uma vez o Senhor venha falar com cada coração, Senhor Deus, através da Tua palavra, meu Pai. Nós cremos que ela é viva, que ela é eficaz. Nós cremos, meu Pai, que ela tem poder, meu Pai, para discernir pensamentos e intenção do coração. Que, assim como tem sido nas outras noites, o Senhor venha falar poderosamente com cada coração. Que o Senhor fale comigo mais uma vez, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha iluminar, meu Pai, o nosso entendimento, o nosso coração. Que nossos olhos e ouvidos espirituais possam estar abertos, atentos a tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, por intermédio da Tua palavra, Senhor. Fica conosco, fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deve ser a da esquerda aí, ó, da frente torta, ó. Cartas Hebreus, vocês estão com as Bíblias de vocês aí? Vamos pegar, eu vou beber água enquanto vocês pegam a Bíblia. 30 segundos. Quem lembra onde a gente parou? Ah, lembrei. Eu tô bem, Xande. Graças a Deus. Nós estamos no capítulo 12 da Carta aos Hebreus. Nós paramos no versículo 3. Gente, que versículos maravilhosos estes. Eu vou ler desde o primeiro. E não sei o que eu vou fazer. Vamos lá. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma.
Versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Até aqui. Até aqui. Fábio Cabel, obrigada. Fábio Monteiro, gente. Paz do Senhor, Fábios. Sejam bem-vindos. É o nome que mais existe na face da terra, é Fábio. Acabei de crer. Márcio, boa noite. Gente, vamos lá. Vamos resumir o que a gente viu ontem em rapidez. Nós falamos ontem sobre a fé do próprio Cristo, que foi... ele é o autor e o consumador da fé. Ele teve fé. Ele correu a sua corrida. O autor, aos Hebreus, disse que ele, em troca da alegria, ele suportou a cruz. Jesus, ele sabia o que ele esperava. Jesus, ele sabia qual seria a sua recompensa e ele estava disposto. Mesmo com tantas dificuldades e mesmo muitas vezes, como ele mesmo disse, a carne sendo fraca, o espírito estava pronto. Jesus é o nosso maior exemplo de fé. Depois do autor aos Hebreus falar de todos os nossos antepassados, desde Abel, os patriarcas, os heróis da fé, ele vem falar agora a respeito do próprio Jesus. Ele falou no versículo 1 sobre a nuvem de testemunha, que são aqueles que são aqueles que estão relatados no capítulo 11. Depois ele vem falando de Jesus. Ele vem dizendo que a nossa fé, que essa caminhada cristã é como, na verdade, uma corrida. Ele começa dizendo a respeito de uma corrida, de uma carreira. Aline, explica a fé e as obras. Ai, Jesus, eu já expliquei isso tanto no capítulo 11. Foram 9 partes no capítulo 11. Tá tudo lá no YouTube já. Nós falamos sobre tirar o peso, né? Um corredor, um atleta, quando ele vai correr, até a roupa dele é própria, é específica para aquela modalidade, porque dependendo da roupa se torna um peso e atrapalha. O autor aos Hebreus, ele trata desse peso. Quando a gente olha para o contexto, a gente entende que ele está falando dos antigos rudimentos, ele está falando de rituais, antigos ritos, que as pessoas pensavam que ainda tinham que praticar ou voltar para esses antigos rituais, e isso se torna peso. Isso se torna peso para aqueles que estão nessa corrida. E é tão perigoso nós colocarmos cargas sobre nós enquanto nós corremos essa corrida da fé, porque isso nos deixa cansativo, isso nos deixa exausto e fadigado. E isso é muito, muito, muito perigoso, porque não só nos deixa cansativo, como também nos impede de chegar ao nosso destino. Ele falou também a respeito do pecado, e quando ele fala do pecado aqui no versículo 1, a gente entende que ele está falando sobre o pecado da incredulidade. Por quê? Porque é o que ele vem tratando em toda a carta. Mas Aline, adultério, fornicação, prostituição, mentira, lascívia, isso não é pecado? Sim, é pecado sim. Nada disso deixa de ser pecado. Mas no caso do autor aos Hebreus, ele está tratando especificamente desse pecado. É aquilo que eu já falei antes. A gente precisa, quando a gente entende o contexto, é como se a gente entrasse na mente do autor para entender tudo o que ele estava querendo dizer. Então, quando o autor aos Hebreus está falando aqui de peso e de pecado, a gente tenta entrar na mente dele como? Olhando todo o contexto. Então, o peso são os rituais, e o pecado que ele fala aqui no versículo 1 é o pecado da incredulidade. Nós entendemos isso. O que mais?
Nós, além de não colocar peso nas nossas costas, além da gente fugir do pecado que tenazmente nos assedia, nós temos que olhar firmemente, atentamente para Cristo. Olhar o seu exemplo. Se o exemplo dos heróis que estão na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11, não são suficientes para alguém, o de Cristo com certeza vai ser. Se o exemplo de Jesus Cristo não for suficiente, aí eu não sei mais o que é suficiente. O que mais? Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Boa noite, Renilde. Tu sumiu, mulher. Hernandes, Pai Senhor. Quando a gente... Quando você observar uma corrida, paz, pastor Levi, quando você observar uma corrida onde o atleta está lá correndo, se ele se cansar muito, ele vai deitar no chão, vai se estirar no chão e não vai aguentar mais levantar nem respirar direito. Então o autor aos Hebreus, ele faz essas exortações para que nós não fiquemos desmaiados em nossa alma. O propósito é, não voltem, não retrocedam, não desistam, não abandonem a fé, não parem, não olhem para trás, não coloquem peso, carga, sobrepeso nas costas de vocês. Fujam do pecado. Olhem então somente para o alvo, que é o que o apóstolo Paulo dizia nas suas cartas também. Olhem para o alvo. Qual é o nosso alvo? Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé. Paz, Vando. Aí no versículo 4, ele diz, ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Agora ele está falando do pecado e não é mais o mesmo pecado que ele está falando no versículo 1. Ele está falando agora do pecado das pessoas. Olha só, ora, a vossa luta contra o pecado, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Nosso alvo é Jesus Cristo, isso mesmo. Por que ele está falando isso? Porque eles estavam sendo perseguidos. E ele está dizendo assim, olha, nessa luta contra o pecado, vocês ainda nem perderam sangue. O autor aos Hebreus relatou no capítulo 10 que eles foram expostos ao espetáculo, eles foram expostos ao opróbrio, à tribulação, eles foram presos, eles foram perseguidos, muitos deles tiveram que fugir, muitos deles tiveram que, ao ajudar alguém que estava preso, acabou sendo preso também, mas o autor aos Hebreus está dizendo assim, olha, vocês nem morreram, nem derramaram sangue. Isso tudo que vocês estão passando aí não é nada comparado ao que Cristo passou. Essa perseguição aí, as pessoas perseguindo vocês, expondo vocês, envergonhando vocês, humilhando vocês, expondo vocês ao vexame, ainda não é nem perto, não chega nem perto do que Cristo passou. Obrigada, Josi. Por quê? Porque Cristo derramou sangue e morreu. Ele está falando assim, ó, vocês ainda não têm resistido até a morte. É a mesma coisa que ele fala assim, não, vocês estão sendo perseguidos, a luta tá difícil, mas vocês ainda estão vivos. A luta tá travada, mas vocês estão vivos ainda. Gente, imagina só, alguém chega pra você e fala assim, olha, eu tô passando por tanta dificuldade, eu tô passando por tanta luta, tá feia a coisa pro meu lado, é desemprego, é luta no meio da família, é dificuldade financeira. Aí você pega e fala assim pra pessoa, mas você nem morreu ainda, nem derramou sangue por causa disso? O autor aos Hebreus aqui, ele foi um pouquinho duro. Uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala assim, ó, na vossa luta contra o pecado, obrigada, irmão Rogério, Deus abençoe. Ele fala assim, na vossa luta contra o pecado, ele não fala assim, na vossa luta contra as pessoas.
Ele não fala na vossa luta contra esses que perseguem vocês. Ele fala na vossa luta contra o pecado. No versículo 1, ele trata o pecado da incredulidade. No versículo 4, ele trata do pecado das pessoas. Porque as pessoas prenderem, as pessoas o aceitarem, expor eles, não deixa de ser um pecado. Então aqui no versículo 4 ele está tratando do pecado das pessoas. Só que ele não trata das pessoas, ele trata do pecado das pessoas. É o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. O autor aos Hebreus, ele quer que os seus leitores compreendam que o problema não são as pessoas, mas o pecado que está nas pessoas, o que domina elas. Nós não temos que, às vezes as pessoas nos fazem mal, nos tratam mal, mas a gente tem que entender que o problema não é a pessoa em si, mas é o pecado que a domina, é o pecado que a escraviza. Na verdade, essa pessoa é digna de orações. Essa pessoa necessita de orações. Por quê? Porque ela está sendo escravizada, ela está sendo dominada pelo pecado. O autor aos Hebreus, ele podia falar assim, ó, essas pessoas que estão perseguindo vocês, essas pessoas que estão prendendo vocês, que estão até pensando em martirizar, em expor vocês a esse tipo de morte, essas pessoas, o problema não são essas pessoas, mas sim o pecado que domina e escraviza essas pessoas. Aí a gente entende o que o apóstolo Paulo ele diz, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Se uma pessoa ela é escrava do pecado, se uma pessoa ela é dominada pelo pecado, ainda que ela nos faça mal, irmãos, ela carece das nossas orações. Quando uma pessoa ela nos persegue, quando uma pessoa, Gênesis 4:7, quando uma pessoa ela nos persegue, ela nos calunia, ela levanta mentira, injúria, perseguição, é porque ela está sendo dominada pelo pecado, irmãos. E o autor aos Hebreus, ele não fala das pessoas diretamente, mas ele fala do pecado. É Gênesis o quê? 4:7. Caim, né? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É forte, hein? Paulo, ele fala que ele esmurrava a sua carne. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre disciplina, nós vamos falar sobre correção aqui. Esse capítulo 12 é riquíssimo. Eu me sinto até muito pequena para a gente expor esses versículos, mas é maravilhoso. Mas só no versículo 4 a gente já aprende muita coisa. Ora, na vossa luta contra o pecado, ele não fala a vossa luta contra as pessoas. A vossa luta contra o ser humano, ele fala que a vossa luta é contra o pecado. Ainda não tendes resistido até o sangue. Irmãos, e esses irmãos aqui estavam passando por perseguição. Estavam sendo expostos como espetáculos. Estavam sendo humilhados. Mas o autor fala, vocês ainda nem resistiram até o sangue. Ele estava numa corrida. Ele estava falando da carreira como uma corrida, agora ele fala como uma luta. Antes ele fala de uma corrida, agora ele fala de uma luta. E nessa luta, você nem resistiu até o sangue. Continua firme, continua lutando, continua de pé. Porque talvez o pior ainda está por vir. É bem isso que ele está dizendo. Versículo 5. E estais esquecido da exortação, que como os filhos discorre convosco.
Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. As lutas fazem parte da vida e todos passam por ela. Olha só, o autor aos Hebreus agora ele começa a falar de Deus como o próprio Jesus apresentou, né? As pessoas conheciam Deus como Elohim, El Shaddai, o Eu Sou, mas Jesus ele vem apresentando Deus como um pai. É tanto que os judeus, eles não chamam uns aos outros de filhos de Deus. Uma das raivas dos fariseus contra Jesus é justamente por ele se dizer filho de Deus. Justamente por ele se dizer filho de Deus, eles diziam que eles estavam blasfemando. E o autor aos Hebreus, ele vem também, assim como Jesus, mostrar Deus como um pai. Relatar a Deus como um pai. E ele é de fato um pai. Nós somos filhos. Paulo diz isso lá em Gálatas capítulo 4. Que nós somos filhos. Que nós clamamos Abba, Pai. E esse pai, ele corrige. Ele corrige o filho a quem ama. Não é porque ele é um pai que ele passa a mão na cabeça e passa pano para tudo que as pessoas dizem e fazem. Não, ele é um pai e ele corrige. Só que Deus, ele não corrige sem um fim. Ele não corrige sem um propósito. Ele não corrige por corrigir. A correção, a disciplina do pai, ela tem um propósito. E no caso de Deus não é diferente. E o autor vai tratar o propósito de Deus, a disciplina de Deus, o resultado da disciplina de Deus, ainda melhor do que o resultado da disciplina de um pai natural, de um pai carnal. E nós vamos entender o porquê disso. Versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Os fariseus eram religiosos? Sim. Fariseu. Gente, vocês sabem quem eram os fariseus? Isso são perguntas para tirar o foco, né? Vocês sabem quem eram os fariseus? Tiveram fariseus bons, Nicodemos se converteu, Jairo. Tiveram fariseus bons, mas tiveram fariseus ruins. Isso existe em qualquer grupo de pessoas. Vamos lá. Disciplina. É importante a gente saber que disciplina não é castigo. Irmãos, se Deus fosse nos castigar, toda vez que nós errássemos, nós estávamos perdidos. Deus, ele nos disciplina, ele disciplina um filho. O que é disciplina? Disciplina é educação, é treinamento, é instrução, é aperfeiçoamento. Eu tenho filhos e quando eu corrijo os meus filhos, quando eu disciplino os meus filhos, eu não disciplino eles por querendo o mal deles. Eu não disciplino, eu não castigo eles porque eu tenho raiva, porque eu tenho ódio. Eu disciplino os meus filhos porque eu quero corrigi-los, eu quero educá-los, eu quero instruí-los. E o autor aos Hebreus ele vai dizer que
nossos pais, os pais carnais, ele corrigem os seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. E ele diz mais, irmãos, se alguém está sem correção, é porque não é filho. Se alguém está sem correção, é porque é bastardo. Todo sofrimento, não os que vêm das nossas próprias atitudes, mas aqueles sofrimentos que nós enfrentamos, espirituais, e que o próprio Deus, ele permite que nós passemos, é para nos disciplinar. Agora vamos entrar novamente no contexto. O autor aos Hebreus, ele começa falando de corrida, né? De uma corrida, de uma carreira. Depois ele fala de luta. E se a gente for observar alguém que compete, que participa de uma competição, essa pessoa ela tem disciplina. Nós lemos ontem quando Paulo escreve sobre isso. Por que vocês se incomodam com questionamentos? Temos que concordar. Olha, quem não concorda é só ir embora. Tá bom? Eu estou ministrando a palavra. Se você tiver alguma pergunta, você pergunta depois. Tá bom? Eu não posso, só porque você quer, ficar parando para te responder toda hora. Eu estou pregando a palavra. Se a palavra não é suficiente para você, desculpa, mas você incomoda sim. Eu vou ler o texto de Filipenses pra gente... Não precisa parar. Você está fazendo um monte de pergunta fora do que eu estou ministrando? Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Pastor Lucivaldo, Pai do Senhor. Não é Filipenses, é 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 9. Aqui. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre corrida e sobre luta. No mesmo contexto. Ele fala que todo atleta, ele se domina. Eu falei a respeito disso ontem. Um atleta não é tudo que ele come. Ele tem que praticar exercício físico todos os dias. Ele se domina, ele tem disciplina. E no nosso caso, a gente também precisa ter disciplina. Mas como no nosso caso, a nossa corrida é espiritual, a nossa luta é espiritual, então a nossa disciplina também é espiritual. A nossa disciplina também tem que ser espiritual, tanto da nossa parte quanto da parte de Deus. Deus, que é o nosso Pai, ele nos disciplina, não para nos castigar, mas para nos instruir, para nos preparar. A luta é espiritual, não vou ficar de fora da batalha contra o mal. Vai! Gente do céu, hoje tá difícil. Por que, amor? O que tá vendo aí? Porque agora você me atrapalhou. Ah, mas foi só agora eu não tenho nada a ver com isso. A luta é espiritual mesmo. Vamos lá, gente, vamos continuar. Verso onde eu parei aqui, em Hebreus. Versículo 9. Versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam
e os respeitavam. Quando não é aqui, é aí. E os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Irmãos, olha só, no versículo 9, ele diz que os nossos pais nos corrigiam e nós os respeitávamos. Isso aqui é muito tempo atrás mesmo, porque hoje em dia os pais corrigem os filhos e os filhos não estão nem aí. A maioria hoje não quer respeitar os pais, a maioria hoje não quer ouvir os pais, a maioria hoje quer passar por cima de tudo aquilo que os pais falam, a maioria hoje respondem, são mal educados com os pais, enfim. Quando o autor aos Hebreus ele escreve essa carta, havia um pouco mais de respeito com os pais, havia um pouco mais de reverência aos pais. E ele diz que quando os pais corrigiam, eles respeitavam, nós os respeitávamos. Por quê? Porque eles entendiam que os pais estavam de alguma forma disciplinando, os pais estavam de alguma forma ensinando. E ele diz assim, ó, se nós respeitamos um pai carnal, como nós não havemos de respeitar um pai espiritual? O Pai Celestial. Se nós tínhamos reverência, se nós tínhamos respeito por um Pai carnal, quanto mais por um Pai espiritual. No versículo 10, ele diz assim: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Os nossos pais carnais, eu sou mãe, eu corrijo os meus filhos segundo o que eu acho certo, o que eu acho que é melhor para eles. Mas eu sei que eu não sou perfeita, eu sei que uma hora ou outra eu posso falhar, eu sei que de repente a minha justiça não pode ser a justiça de outra pessoa, a minha justiça é diferente da justiça de outra pessoa. Às vezes eu e meu esposo, a gente tem que conversar, como que a gente vai lidar com essa situação, o que é melhor fazer, como nós vamos discipliná-los em determinada situação, porque às vezes eu penso de uma forma, ele pensa de outra, porque eu acho que é melhor de um jeito, ele acha que é melhor de outro jeito. Por quê? Porque nós somos limitados. Nós somos completamente limitados, irmãos. A gente acha que o que a gente faz é o melhor, porém o que outra pessoa está fazendo, ela acha que aquilo que ela está fazendo é melhor. Diferente do nosso Pai. Ele sabe o que é melhor, ele não é limitado, ele não vê só agora, ele não está vendo apenas aquilo que está diante dos seus olhos. Deus, ele vê lá na frente, ele é muito, muito melhor, muito maior do que nós imaginamos. E se nós, pais carnais, limitados que somos, os nossos filhos nos respeitam e nós sabemos que o que nós faz é para instruí-los, para educá-los, quanto mais a correção do nosso Pai espiritual, quanto mais a correção do nosso Pai celestial. Então, às vezes, há sofrimento, às vezes há dificuldade, às vezes há luta e a gente reclama, mas se a gente está na direção de Deus, a gente precisa entender que é Ele nos ensinando, que é Ele nos disciplinando. Se um atleta, ele tem disciplina, se um atleta, ele tem domínio, nós também temos que ter essa disciplina, nós também temos que ter esse domínio. E muitas vezes a gente só aprende isso quando o nosso Pai nos corrige, quando o nosso Pai nos disciplina. Caso contrário, a gente vai fazer do que a gente acha que é certo. Caso contrário, a gente vai fazer da maneira que a gente julga ser justo. Mas só quem sabe o que é melhor para nós é o nosso Pai. Só quem sabe o que realmente é melhor para cada um de nós é o nosso Pai. E tem um detalhe. Olha só, ele diz, pois eles nos corrigiam por pouco tempo. Por pouco tempo. Eu corrijo os meus filhos até o momento que eles crescerem, formarem uma família e ir embora. A partir dali eu não corrijo mais os meus filhos.
A partir dali é eles com a família deles. O nosso Pai Celestial, ele nos corrige hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos, eternamente. Eternamente. E ele não corrige apenas segundo o melhor, o que melhor lhe parece. E sim, porque ele é justo, porque ele é reto, porque ele é santo. E se ele é santo e nós estamos nessa caminhada de santidade, ele tem que nos corrigir sim. Porque às vezes a gente acha que santidade é de um jeito, aí ele vem e nos mostra, santidade é assim, assim, assim. Santidade é dessa forma, é andar assim. Santidade é você amar o próximo. Santidade é você olhar para uma pessoa que te faz mal, que te fere e saber, entender que a sua luta não é contra ela. É você amar essa pessoa sabendo que a sua luta é contra o pecado que ela está sendo escravizada. Santidade é a gente se dedicar a essa carreira, a essa corrida, a essa luta. E essa disciplina, ela vem do próprio Deus. Irmãos, por mais que às vezes pareça que é ruim, por mais que às vezes pareça até que doa, é muito melhor. Sabe por quê? Porque, como eu disse desde o começo, a disciplina de Deus, a disciplina do nosso Pai, ela tem um fim. Ela não é à toa. Eu vou corrigir. Não tem como você imaginar Deus, é como as pessoas pensam, com uma barba branca, sentada no trono, com um cajado na mão, corrigindo um, corrigindo o outro, porque ele é Deus. Gente, isso tá muito longe de ser Deus. Deus é um pai e ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Quando ele nos disciplina, é porque tem um fim, é porque tem um propósito. E Aline, qual é esse propósito? Pai Zeron. Obrigada, Regina. Demorou para aparecer a coroa, eu fiquei aqui. Vamos lá. No mesmo versículo, obrigada. No mesmo versículo 10, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Vai estar puxando a orelha. O propósito de Deus. A disciplina de Deus, ela gera resultados, irmão. A disciplina de Deus, ela gera resultados. E o primeiro resultado é a obediência. Uma vez eu falei isso aqui na live. Quando você tem um filho e ele fica rebelde, ele não quer obedecer, ele responde mal, o que você vai fazer? Você vai mandar ele embora de casa e falar, não é mais meu filho? Não, você não faz isso. Você corrige, você disciplina. Quando um filho ele fica rebelde, ele não deixa de ser filho. Quando um filho começa a desobedecer, ele não deixa de ser filho. O que vai acontecer? Ele vai ser corrigido. Ele vai ser ensinado, instruído, educado. A fim de quê? De que gere frutos. E o fruto dessa disciplina do nosso Pai espiritual é a obediência, irmãos. Quando nós somos disciplinados por Deus, nós nos tornamos obedientes. E obedecer a Deus, às vezes, muitas vezes, não é tão fácil quanto a gente imagina. Obedecer a Deus, muitas vezes, vai além do que a gente quer fazer. Obedecer ao nosso Pai, muitas vezes, vai contra a nossa própria vontade. Se não todas as vezes. Quantas vezes a gente faz sabendo que se a gente não fizer, vai contra a palavra de Deus. Se a gente não fizer, a gente está desobedecendo a Deus. A gente sabe que algumas vezes obedecer vai contra a nossa própria vontade.
A disciplina de Deus gera frutos. E um dos frutos é a obediência. Conforme o Pai vai nos disciplinando, nós vamos aprendendo cada vez mais a obedecê-los. E para quê? Para que nós obedecemos a Deus? O autor aos Hebreus diz, a fim de sermos participantes da sua santidade. Irmãos, imagina, Deus é santo. Deus é santo. Deus não tem sombra, não muda, é imutável, não tem sombra de variação. Ele é santo. Nós somos falhos, nós somos errantes, nós falhamos, nós pecamos, nós muitas vezes vamos contra a sua vontade. Como é que nós vamos nos achegar a Deus, a um Deus santo? Se não for através da sua disciplina, se não for através da obediência. Nosso Pai, 3 vezes santo, o nosso Pai, ele nos corrige, ele nos disciplina. Não para nos deixar entristecido, não para nos colocar de lado de castigo longe dele, mas ele nos disciplina para que nós sejamos participantes da sua santidade. Irmãos, Deus é um Pai santo. Nós somos falhos e mesmo assim Ele quer nós tão perto dEle que Ele nos disciplina para que nós nos acheguemos a Ele e façamos parte da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Quando nós somos disciplinados, a gente não é disciplinado com alegria, né? Ninguém é disciplinado com alegria. 1 Pedro 1. Pedro 1, 14 ao 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Eita glória! Eita glória! Presbítero Robson, paz do Senhor, Domingues, boa noite, pai, gente. Eita glória! Irmã, você é pastora? Não, gente, eu não sou pastora, não. Eu vou mudar meu nick, eu vou colocar não sou pastora. Oi, Sheilane, paz do Senhor. Bom, a gente vê que a Bíblia se completa, né? Esses versículos maravilhosos que o irmão Fábio disse, nós lemos agora, nos faz mais uma vez entender que nós precisamos nos santificar. Nós precisamos. O autor aos Hebreus fala isso, eu não estava nem querendo falar porque vai estar mais pra frente. Mas ele diz: seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Porém, a gente precisa entender que essa santificação ela precisa vir do alto. Como é que a gente se santifica? Já falamos sobre isso. Nós somos santificados pela palavra. E agora nós entendemos também que pela disciplina, pela correção do nosso Pai. Eu não me santifico a mim mesmo. Por quê? Porque, como eu falei, eu penso que é bom, eu acho que é justo. Às vezes o que é justo para mim não é justo para vocês. Às vezes tem 53 pessoas aqui, são 53 justiças diferentes. Só que a justiça de Deus é uma só. A justiça de Deus é uma só. Balança enganosa é abominação para o Senhor.
A justiça dele é uma só. Então nós somos disciplinados de acordo com a sua justiça, para assim nós fazermos parte da sua santidade, do seu caráter. Nós somos santificados. É por isso a necessidade. Por isso a necessidade de nós meditarmos todos os dias na sua palavra. Porque nós só aprendemos o que é justiça, a justiça dos céus e não a nossa. Jesus disse, buscai primeiramente a justiça dos céus e estas coisas vos serão acrescentadas. Tá travando? Está travando, irmã, por isso estou saindo e entrando. Poxa, peraí. Peraí, só um instante. Gente, eu não tô carregando o meu celular. Não, na verdade não deve ser não, só sério. Um pouquinho. Ainda não fiz, não. Voltei, gente. Eu fui arrumar os negócios tudo. Tiago 1:2. 1:2 testando o som. 1:2 testando o som. Até esqueci onde eu parei. Tiago 1:2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eita glória! Eita glória! Eita glória! Voltou, gente? Tudo ok agora? Você pode marcar o dia? Pra quê, Gleice? Tudo ok. Obrigada. Então vamos lá. Ok, chefia. Quando nós somos corrigidos, quando nós somos disciplinados, ninguém é disciplinado com alegria, irmãos. A gente acabou de ler lá em Tiago que a gente tem que se alegrar, mas é difícil. Quando eu corrijo meus filhos, eu não vejo um sorriso no rosto deles. Eu não vejo eles falando, nossa mãe, que legal. Você é muito legal. Muito pelo contrário. Quando eu disciplino os meus filhos, não é isso que eu vejo, não. Mas a gente entende que quando Deus ele nos corrige, essa alegria, esse sentimento de, poxa vida, que ruim, é momentâneo, gente. Passa assim, ó, muito rápido. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Olha a gente aprendendo o que é justiça quando a gente é disciplinado por Deus. Olha a gente entendendo o que é ser justo quando nós somos disciplinados por Deus. Boa noite, Todd, seja bem-vindo. Nós aprendemos o que é ser justo. Nós entendemos o que é justiça quando nós somos disciplinados por Deus. Jesus ele disse, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Não é a justiça do homem, não é a justiça da Aline, mas é a justiça de Deus. Tem um outro texto lá em Romanos bastante conhecido. Eu amo esse texto. Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado.
Então nós entendemos o apóstolo Paulo, Tiago e o que o Fábio mandou, Pedro, além do autor aos Hebreus, eles falam sobre tribulação, sobre correção, e tudo isso é um propósito, gente. Para tudo isso tem um propósito. Qual? Sermos participantes da santidade de Deus. Sermos participantes da sua justiça. Por mais difícil que seja, é importante, todas as vezes que nós estivermos passando por uma situação, poxa, que situação complicada, a gente tem que lembrar que é Deus nos disciplinando. E se Ele nos disciplina, irmãos, a gente tem que nos alegrar. Sabe por quê? Porque nós somos filhos. A gente acabou de ler que Ele não corrige, que aquele que não tem correção é bastardo. Se você está sendo corrigido, se você está sendo disciplinado, se alegre, porque você é filho. Se você está sendo disciplinado, se alegre, porque você é participante da santidade de Deus, da justiça de Deus. Agora, se não há disciplina, se não há correção, não há crescimento, não há progresso, não há participação na santidade e na justiça de Deus. Então, se alegre, irmãos, por mais difícil que seja. Com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Eu vou ler esses dois, o 12 e o 13, e deixar o restante para amanhã. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Falei. Nem precisei ler meu caderninho sujo. Vamos lá, versículo 12. Quero disciplina de Deus toda hora pra mim. Ai, Jesus. Por isso, restabelecei as mãos descaídas. Gente, hoje tá difícil. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. O autor aos Hebreus aqui, agora ele vai citar um texto de Isaías. Eu vou ler para vocês, porque é top. Isaías capítulo 35. Não, hoje eu não tô lendo nada direito, gente. Pelo amor de Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Vamos lá. Isaías capítulo 35. Eu vou ler os 4 versículos. 4 primeiros versículos. O deserto e a terra alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentos de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Irmãos, Isaías, ele está profetizando aqui a felicidade na Sião futura. Eu estou passando pelo deserto dando glória a Deus. Ele está profetizando aqui a felicidade da Sião futura, né? Ele profetizou o cativeiro babilônico, e antes ele vem profetizando que as pessoas, os inimigos do povo de Deus, eles receberiam seu castigo. Embora Deus permitisse, e Deus permitiu que a nação fosse levada cativa para disciplina, para correção.
Deus permitiu que Nabucodonosor e todo o seu exército levasse cativo algumas pessoas e destruíssem tanto o templo quanto os muros de Jerusalém para correção e disciplina, porque aquele povo não estava ouvindo a voz de Deus e viraram as costas para Deus. Então Deus disciplina e corrige. Só que no capítulo 35 que a gente leu, Deus está falando pela boca do profeta Isaías que tudo aquilo ia passar, uma hora ia passar. E Deus, versículo 2, florescerá abundantemente, jubilará de alegria, exultará, Deus-se-lhes a glória do Líbano e o esplendor do Carmelo. E de Saron, eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Olha o que o autor aos Hebreus faz. Olha o texto, o versículo que ele vai usar. A gente olha para o contexto, ele está falando do quê? De disciplina. Ele está falando de correção. Só que quando a gente olha aqui pro texto de Isaías, eles foram corrigidos, eles foram disciplinados. Mas Deus tem um propósito. E Deus tem um objetivo. Qual era o objetivo? Era que eles obedecessem e fizessem participante de tudo aquilo que Deus está profetizando pela boca do profeta Isaías. No versículo 3, fortaleceis as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Lá em Hebreus ele está falando de corrida. Ele está falando de luta. Numa corrida, numa luta, você não pode ter a mão frouxa, irmãos. É golpe de tudo quanto é lado. Numa luta, você tem que estar preparado. Vai vir golpe de tudo quanto é lado. No versículo 4 ele falou sobre pecado. O pecado das pessoas. Vai vir golpe de tudo quanto é lado. Então, fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Se a gente está numa luta, se a gente está numa corrida e está com as mãos frouxas e está com os joelhos vacilantes, o que vai acontecer? O que vai acontecer? No versículo 4 de Isaías, ele diz assim, ó, dizei aos desalentos de coração, sede fortes, não temais. Ele está falando de ajuda, de ajudar o próximo. Isso aqui é maravilhoso. Vamos voltar para Hebreus. O versículo 13 está escrito assim. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Mogi Guaçu, Paz do Senhor, Demerson. Gente, isso aqui é muito lindo. Eu tava lendo isso hoje. Vocês vão entender. Vamos lá. Ele diz, fazei caminhos retos. Se você tá numa corrida, não pode ter obstáculo. O caminho tem que ser reto. Aplane os caminhos. Não pode ter obstáculo, não pode ter buraco. Se você tá numa corrida e tem um buraco na sua frente, você pode cair, você pode perder a corrida. E mais do que isso, irmãos, mais do que isso, ele diz assim, fiquei curioso, mais do que isso, ele diz assim, para que não se extravie o que é manco. Ô, gente, bloqueia, por favor. Eu luto com Kung Fu, sou faixa preta. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. É o pecado. A nossa luta é contra o pecado. Não é contra as pessoas. É contra o pecado. É contra o pecado. É contra o pecado. Pessoas estão escravas do pecado. Vamos lá. No versículo 13, ele diz para nós
fazer caminhos retos para os pés. Só que é importante a gente entender aqui, é importante o que ele diz aqui, que ele diz assim, ó, que a gente manter o caminho reto, a gente aplanar o caminho, não serve só pra gente, irmãos. Quando eu deixo o caminho reto, quando eu aplano o caminho, eu não tô pensando só em mim. Isso aqui é maravilhoso. Eu não sei se outra pessoa já pensou dessa forma, lendo esse texto, mas hoje eu estava lendo isso aqui, eu achei muito, muito, muito maravilhoso. Porque quando eu aplano o caminho, eu não estou pensando só em mim. Ele diz assim, ó, para que não se extravie o que é manco. Aí sabe o que eu comecei a observar? Que ontem a gente estava lendo o comecinho desse capítulo e a gente estava vendo que a gente não tem que pôr peso, a gente não deve pôr carga em cima da gente e a gente também não tem que tomar cuidado com o pecado, porque a gente está numa corrida. Tudo aquilo que vier nos atrapalhar pode ser que faça a gente perder o foco. E a gente perdendo o foco, a gente não chega até o final. Porém, o autor aos Hebreus diz que quando nós aplanamos o caminho, quando nós deixamos o caminho reto, nós estamos ajudando alguém. Sabe o que eu entendo com isso? Eu não posso pôr carga, eu não posso pôr peso nas minhas costas, eu tenho que lutar contra o pecado, eu tenho que saber que o pior pecado é a incredulidade. Eu tenho que saber que quando as pessoas vêm contra mim, eu não estou lutando contra as pessoas, e sim contra o pecado. Eu tenho que olhar para Jesus, eu não posso olhar para trás. O meu foco é Jesus. Eu não posso esquecer de nada, eu não posso perder o foco. Mas se for para eu parar, para ajudar alguém, eu não estou perdendo o foco. Se eu tiver que parar para ajudar o meu irmão que está com as mãos frouxas, que está com o joelho trôpego, se for para eu parar para ajudar um manco, eu não estou perdendo a corrida, irmãos. Eu não estou perdendo o meu posto, eu não estou perdendo o lugar. Se eu parar para ajudar alguém, eu não estou perdendo nada. Eu perco quando eu ponho peso, eu perco quando tem pecado, eu perco quando eu não olho para Jesus, eu perco quando eu olho para trás. Mas se eu ajudar alguém, eu não perco, eu ganho. Aleluia! Se eu ajudar alguém, eu não perco nada. Então, eu aprendo aqui, se você tiver que parar para aplanar os caminhos, deixar o caminho reto, pensando naquele que tem menos força, que tem mais dificuldade que você não está perdendo, você está ganhando. Porque nem todos, irmãos, têm a mesma força. De repente, eu tô aqui todos os dias, mesmo com luta, eu consigo estar aqui. Mesmo com as dificuldades do dia a dia, eu consigo estar aqui pregando a palavra, ninguém nem sabe o que eu tô passando. Mas tem pessoas que não têm essa mesma força, tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que estão passando por dificuldades e não conseguem nem sair do quarto. E o que a gente faz? A gente deixa para trás? Não! A gente ajuda, porque quando a gente ajuda, quando a gente para ajudar alguém, a gente não perde corrida. A gente não fica em último lugar. A gente continua no mesmo lugar, só que a gente está ajudando alguém. Ele diz assim, olha, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Tem pessoas que são mais fortes do que a Aline. Tem pessoas que espiritualmente estão mais preparadas que a Aline. Mas tem pessoas que espiritualmente não estão tão preparadas quanto a Aline. E assim é a mesma coisa com cada um de vocês. Tem pessoas que vão estar mais preparadas que vocês. Mas tem pessoas que não vão estar. Determinada situação vocês vão conseguir tirar de letra. Determinadas situações vocês não vão conseguir. Agora, se tem alguém que está aplanando os caminhos, que está preparando os caminhos, deixando o caminho reto, todo mundo ganha no final, irmãos. Todo mundo ganha no final. Aleluia! Aleluia! Todo mundo ganha no final. Até o que é manco, até o que está com as mãos frouxas. Por quê? Porque é um ajudando o outro. E sabe de uma coisa? Isso é congregar. Isso é congregar. Antes seja curado. De repente, as minhas mãos não estão frouxas. Os meus joelhos não estão trôpegos. Mas o do meu irmão está. O que eu vou fazer? Largar ele para trás? Não. Eu vou preparar o caminho para ele também. Mesmo com dificuldade. Mesmo com as mãos frouxas, né? A gente vive num contexto onde as pessoas, esse aí
Isso aí tá fraco, isso aí tá com manha, tá com birra, vamos largar de mão. Irmãos, eu penso que, olhando para essa corrida toda, quando a gente faz isso, a gente está indo lá para o último lugar. Agora, quando a gente para, não porque a gente pôs peso, não por causa do pecado, não porque a gente deixou de olhar para o autor e consumador da fé, mas quando a gente para aplanar os caminhos para aqueles que estão um pouco mais necessitados que a gente não está perdendo, a gente está ganhando. Todo mundo está ganhando. Melhor do que eu ganhar a corrida é todos os meus irmãos ganharem comigo. Que nem o Soldado Dós. Não deixa ninguém pra... Isso mesmo, Acosta. Esse filme é muito top. Acho que esses nem estão na corrida. Verdade. Deus ama a união. Né? Não é mais legal todo mundo ganhar a corrida? Não é mais legal todo mundo chegar... Tem um corredor, gente, eu não sei o nome dele. Eu vi esse vídeo não tem muito tempo. Eu não lembro o nome dele. Mas quando ele começou a corrida, um corredor muito famoso. Já faz um tempo já. Um corredor muito famoso, um atleta muito famoso. E era um dos favoritos para ganhar a corrida. Só que logo no começo da corrida... isso aconteceu mesmo. Depois vocês pesquisem lá. Logo no começo da corrida ele teve uma distensão e ele não conseguia mais correr, só que mesmo assim ele continuou correndo. Irmãos, eu já tive uma distensão, é horrível. Eu jogava bola, já tive distensão na coxa, é horrível, não dá, você não consegue andar, você não consegue firmar o pé no chão. E esse corredor, esse atleta, ele teve uma distensão logo no começo da corrida. Era um dos favoritos para vencer a corrida. Só que ele não desistiu. Ele continuou a corrida. Só que, lógico, todas as pessoas estavam passando por ele. Uma volta, duas voltas, e todo mundo passando por ele. E ele ficando para trás, cada vez mais cansado, pulando de um pé só. Depois vocês pesquisem que vocês vão achar. E quando estava chegando perto do final, ele estava pensando em desistir. Ele não estava mais aguentando. O pai dele, que estava na arquibancada, vai lá do lado dele, segura no ombro, no braço, pega o braço dele, coloca por cima do ombro e continua. Você prestou atenção em tudo que eu tô falando, você prestou atenção só nisso, né, Fábio? E ele ajuda o filho dele a continuar a corrida. Ele não aguenta correr, ele tá pulando num pé só, mas o pai dele tá ali do lado dele ajudando ele. E ele consegue ultrapassar a linha de chegada. Ele não chegou em primeiro lugar, ele não chegou em segundo lugar, ele chegou em último lugar. Mas ele chegou, irmãos. Ele passou. Sabe por quê? Porque o pai dele estava ajudando ele. E você quer saber? No final das contas, com a gente também não vai ser diferente. No final das contas, com a gente não vai ser muito diferente. A gente vai passar, a gente vai chegar no foco, a gente vai chegar até o final, porque a gente tem um pai ajudando a gente. Porque a gente tem um pai que segura nas nossas mãos e vai nos fazer ultrapassar a linha de chegada. Ainda que seja com disciplina, ainda que seja com correção, ainda que seja nos exortando, nós vamos alcançar, nós vamos passar a linha de chegada, porque nós temos um pai que vai nos ajudar a chegar até o final. Eu aprendi e voltei para Jesus através de você na live. Ô glória! Ô glória! Eu acho que já vi esse filme, mas não me lembro. Eu não vi um filme, eu vi um vídeo. Depois vocês procuram lá, pesquisam lá no YouTube. Ô glória! Ufa, conseguimos, né, gente? Aos trancos e barrancos, tantas lutas e dificuldades, mas passamos por mais um. Paz do Senhor Alexandre, nosso paizão está no controle e nós obedecendo, chegamos. Cadê o Edivan? Não sei, Edivan foi arrebatado. Amém, gente? 4 meses atrás, 4 meses firme e forte, ô glória.
Terminamos. Amanhã a gente vai falar sobre Esaú. Obrigada pelos presentes. Obrigada por tudo. Se alegre. Obrigada. Gente, hoje por um momento eu pensei que a gente não fosse conseguir. Amanhã é terça mesmo. Amanhã é folga. É folga. Amanhã é folga, é verdade. Gente, eu tô perdida no tempo. Obrigada, Fábio. Eu tô perdida no tempo, né? Que feriado aí prolongado, eu folguei sexta, trabalhei no sábado, pra mim a quinta parecia sexta. Eu tô toda perdida. Mas eu concordo, Interlive. Que pena. Pra Jesus agora. Faz hora extra. Obrigada. Deus abençoe, Fábio. Faz hora extra. Será? Será que eu faço hora extra? Os meus moderadores não gostam que eu faça hora extra. Nos dons de Jesus. Até quarta-feira. Irmão Wando, Pai do Senhor, se eu aparecer amanhã aqui, tu vem aqui dar uma olhada. Obrigada a todos os que participaram da live. Voltaremos amanhã. Obrigada, José. Já que a gente ficou um dia sem live. Que dia que a gente ficou? Ah, no sábado. Então, por isso que eu tô falando que eu tô toda perdida. Quinta parecia sexta, sábado não teve live. Hora extra. Hashtag hora extra. Ai, gente. Vamos fazer a votação. Agora toda vez é votação. Quem quer a hora extra, levanta a mão. Eu nasci numa sexta-feira. O que tem terça? Terça-feira não é o que tem terça, é o que não tem terça. Terça não tem live. Boa noite, Aline. Hashtag hora extra. Hora extra. Estourando de madrugada, 3 horas. Ore por nós. É porque assim, a gente colocou live. A live são todas as noites. Salva uma noite ou outra que acontece algum imprevisto. Mas terça-feira ficou fixo folga para todos nós. Ediane, você já votou 2 vezes, não vale votar na fila. Vai votar 2 vezes. Eu vou pensar, amanhã eu tenho culto. Tem lá no salão amanhã. Meus dados móveis tá acabando. Aí. Vamos, gente, vamos embora, vai. Alguém quer vir orar para encerrar? Eu não concordo com a folga, porque fico uma ovelha sem pastor. Você é fiel com suas lives. Pelo menos 1 minuto. Pelo menos 1 minuto o quê? Eu oro daqui pra vocês. Teve um dia que o Jonas mandou lá no grupo assim. A gente teve 2 dias sem live. Segunda-feira eu tava com enxaqueca e terça era folga. Mas eu tava com enxaqueca também. Teve 2 dias sem live. O Jonas já mandou lá no grupo que no livro dos moderadores eles estavam sem ovelhas. Eu falei, gente, que livro é esse que eu não tô sabendo? Segundo o livro dos moderadores, ele disse.
que nos últimos dias as ovelhas ficariam sem pastores. Foi isso que ele disse. Fábio ora. Segundo o livro dos moderadores, nos últimos dias as ovelhas ficariam sem pastores. 2 dias de enxaqueca, foi tenso. Vai, eu vou orar, gente. Chega de conversa fiada. Vou orar, Oséias, vamos orar. Se amanhã eu aparecer aqui, vocês vão saber, né? Vocês abrem o TikTok aí a partir das 10 horas. E se eu estiver aqui, aí vocês vêm pra cá. Vou orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço mais uma vez, Senhor, por mais uma vez o Senhor manifestar, meu Pai, a Tua presença em nosso meio. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor Deus, por inspirar os Teus servos a escreverem. Obrigada, Senhor Deus, por nos inspirar e nos dar entendimento, Senhor Deus, através do Teu Espírito, acerca do que está escrito. Pai, hoje, embora tantos empecilhos, imprevistos e obstáculos, nós conseguimos, meu Pai, entender e compreender a Tua palavra. Que o Senhor possa visitar, meu Pai, todos aqueles que são contra. Que o Senhor possa visitar, meu Pai, todos aqueles que vieram aqui, Senhor Deus, para afrontar, para ser contra, para apontar, para julgar. Que o Senhor esteja visitando o coração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito, Senhor Deus, possa alcançar estas vidas. Que eles venham, Senhor Deus, conhecer o Teu amor. Que eles venham conhecer, meu Pai, a Tua misericórdia. Nós sabemos e nós entendemos, meu Pai, mais do que nunca, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Tem misericórdia, meu Pai, destes que ainda estão, Senhor Deus, escravizados, que ainda são dominados, meu Pai, pelo pecado, pela força do pecado. Que o Senhor possa nessa noite estar libertando a vida de cada um deles para a glória do Seu nome, Senhor. E nós, meu Pai, como os Teus filhos, nós pedimos perdão, Senhor Deus, pelas vezes em que o Senhor nos corrigiu e nós murmuramos. Nós pedimos perdão, Senhor Deus, pelas vezes em que o Senhor nos disciplinou e nós reclamamos, Senhor. Hoje nós entendemos, Pai, que todas as vezes que o Senhor nos disciplinou foi para o nosso próprio bem. Todas as vezes que o Senhor nos disciplinou foi, na verdade, Senhor Deus, com o propósito de nós estarmos mais perto de Ti, participarmos da Tua santidade, participarmos da Tua justiça. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós, por ser um pai para nós, por ser, meu Pai, o melhor pai que alguém poderia ter. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, segura nas nossas mãos, que nós possamos até o fim, Senhor, completar a nossa carreira. E se for para a gente parar, para ajudar alguém, nós reconhecemos que nós não estaremos perdendo posição e nós não perderemos a corrida se nós ajudarmos o irmão, que nós possamos juntos, Senhor, que nós possamos em união, meu Pai, chegarmos até o nosso lugar o nosso local de destino, até o nosso alvo, Senhor. Nós cremos que se nós estivermos unidos, Senhor, todos chegaremos ao nosso destino. Que o Senhor, através do Seu Espírito, meu Pai, continue falando conosco a respeito daquilo que está escrito. Que nós possamos dormir pensando na Tua palavra, acordar pensando na Tua palavra, passar o dia inteiro, Senhor Deus, pensando e meditando na Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nos guarda debaixo das Tuas potentes mãos, nos dá uma boa noite de descanso. Em nome de Jesus. Obrigada por tudo, Senhor. Amém. E graças a Deus. Abaixa um pouquinho a TV, filha. Carol. Abaixa um pouquinho a TV. Carol tá assistindo Bob Esponja, calça quadrada. Eu? Amém, gente? Deus abençoe vocês. Uma boa noite de descanso. Fábio. Gente, mais um Fábio Júnior agora. Coloque aí na conta.
na lista. Esse deve ser o Fábio número 29. Oi, Ilza. Aline, boa. Bota o nome do Miguel no caderno de oração. Amém. Miguel. Obrigada, presbítero. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus permitir. Fui.